Levítico capítulo 19. Diz assim a santa, eterna palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. No dia seguinte em que oferecerdes e no dia em que o oferecerdes e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar, ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. Se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertada. O homem, como oferta pela sua culpa, trará um carneiro ao Senhor à porta da tenda da congregação. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e ser-lhe-á perdoado o pecado que cometeu. Quando entrares na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis nem adivinhareis, não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito.
Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. O tema da mensagem desta noite é santidade na vida. Santidade na vida. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima palavra. Te louvamos porque o Senhor a preservou para que tivéssemos acesso a ela. Te louvamos porque o Senhor dirige a nossa vida por meio dela. Tem dirigido a vida do Teu povo durante alguns milênios e dirige a nossa vida, continua dirigindo por meio da Tua santa palavra, Pai. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante da Tua eterna palavra e por isso pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para que Ele ilumine as nossas mentes, os nossos corações, abra os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, para que nós sejamos ensinados pelo Senhor mesmo, ó Pai. Nós somos pecadores, somos limitados de entendimento, mas nós cremos, ó Pai, no poder do Teu Santo Espírito, que pode nos explicar este texto e pode aplicar este texto em nosso coração, de modo que saiamos daqui alimentados pelo Senhor. É isso que nós pedimos humildemente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se eu pedir para você imaginar uma pessoa santificada, pessoa consagrada, o que vem na sua mente? O que é que você imagina? Onde é que essa pessoa está? O que é que essa pessoa está fazendo aí na imagem que você criou na tua cabeça? É possível que você tenha pensado em alguém orando, talvez de olhos fechados, ou lendo a Bíblia, ou na igreja, mas é um equívoco, irmãos, acharmos que pessoas santificadas e consagradas são as pessoas que estão na igreja ou as pessoas que estão orando. É claro que estar na igreja e orar é um exercício de piedade e de consagração. Mas Deus nos chama para sermos santos, não na igreja. Deus nos chama para sermos santos fora da igreja, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança. É assim que nós manifestamos a imagem de um Deus santo. É na nossa vida, é na nossa vida. A verdadeira santificação ela é encontrada fora da igreja. Há muitas pessoas que dentro da igreja conseguem manter um nível de gentileza, de cordialidade, até de santidade, mas fora da igreja são outras pessoas. O nosso desafio está aí, sermos santos na nossa família, com os nossos familiares, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola. É ali que nós devemos mostrar que seguimos a um Deus que é santo e que por consequência a nossa vida apresenta reflexos, flashes de santificação. O texto de hoje deixa isso bem claro. Nós temos aqui vários preceitos sobre a vida, sobre uma vida que reflete um Deus que é santo. Nós já vimos que Deus é santo e que Ele quer que os seus filhos se pareçam com Ele. Ele quer que os seus filhos sejam santos também. A santidade, aliás, é a característica que mais define a Deus. Todos os atributos de Deus são qualificados embaixo dessa característica. O amor de Deus é santo, a bondade de Deus é santa, a benignidade, os ciúmes de Deus com relação ao seu povo são santos, a sua longanimidade, a sua paciência, tudo em Deus é santo, é santo. Aqueles anjos, na visão de Isaías, em Isaías 6, cobriam os pés, cobriam os olhos e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Anjos são santos, mas de alguma forma Deus é mais santo do que os anjos. Deus é santíssimo. E nós, salvos por Cristo, tendo o nosso coração lavado no precioso sangue de Cristo, nós temos condições de buscar sermos mais santos a cada dia, até o dia da nossa morte. Nós não vamos conseguir ser totalmente santos nesta vida, mas há um caminho, há um progresso que nós devemos
buscar e percorrer já nesta vida, para que a santidade de Deus, a santificação de Deus se ache presente em nós. O texto nosso começa dizendo: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Santos sereis não é uma opção, é uma ordem. Santos sereis. Deus está dizendo isso para o povo de Israel e está dizendo para todo o seu povo, de todas as épocas. Não é opcional, nós devemos perseguir a santidade. O autor aos Hebreus escreveu lá em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não adianta você dizer: eu sou batizado, eu vou à igreja. Se você não persegue a santificação na tua vida, você está se enganando. A santificação é uma evidência da salvação. Pessoas que foram salvas lutam contra o pecado, perseguem a santificação. Essa é uma marca daquele que foi salvo. Filhos de Deus querem ser mais santos, querem ser mais santos. E a pergunta é: onde essa santificação se expressa na nossa vida? Onde é que nós vamos perceber essa santificação? Em primeiro lugar, no nosso texto, em uma vida de adoração, versículos 3 a 8, em uma vida de adoração, versículos 3 a 8. O verso 3 diz: cada um respeitará sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Você deve ter percebido uma junção aqui de dois mandamentos. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. E o quarto mandamento: lembra-te do dia de Shabá, o dia de descanso, para o santificar. E por que é que esses dois mandamentos estão unidos aqui? Justamente para ressaltar que a autoridade dos pais, e de uma forma mais ampla, dos líderes do povo, tinha a ver com guiar os liderados na guarda do dia do Senhor. Esse é o ponto aqui. É por isso que os mandamentos estão aqui fundidos numa mesma frase: respeitará sua mãe e seu pai e guardará os meus sábados. Há, meus irmãos, uma hierarquia de autoridade no povo de Deus. Olhando para aquela época, você tinha os anciãos, que eram os presbíteros. Aliás, a palavra ancião, quando traduzida para o grego, é presbíteros, e aí aportuguesando vira presbítero, eram os anciãos. Então você tinha os anciãos no povo, você tinha os cabeças de família e as pessoas da família. E os anciãos, eles eram os responsáveis por ensinar o povo a guardar os dias de descanso, os Shabats. E os pais de família eram responsáveis para que as suas famílias, esposa e filhos, guardassem corretamente o dia de descanso, o dia do Senhor. De forma então que há uma grande ênfase no Antigo Testamento sobre a guarda do dia do Senhor. O povo de Deus muitas vezes menosprezou este mandamento. Essa foi uma das razões pelas quais o povo de Deus foi para o cativeiro, porque eles estavam constantemente quebrando a guarda do dia do Senhor. Há uma relação muito forte entre santificação e guarda do dia do Senhor. Nós não estamos mais na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança guardava-se o sábado, o Shabat era da sexta-feira às 6 horas da tarde, até o sábado às 6 horas da tarde, não 6 horas exatamente, mas era o pôr do sol, do pôr do sol ao pôr do sol. Em Cristo, você percebe no Novo Testamento que a partir da ressurreição de Cristo, todas as vezes que a igreja está reunida, ela se reúne agora no primeiro dia da semana. É como que a ressurreição de Cristo tenha criado uma nova forma de se reunir, não mais no sétimo dia, mas agora no primeiro dia. É notável que em Atos capítulo 20, você leia o texto e perceba Lucas descrevendo que eles passaram ali uma semana, verso 6, passaram ali uma semana, e no primeiro dia da semana eles se reuniram para partir o pão e para ouvir a palavra. O sábado passou, eles não fizeram nada. No primeiro dia da semana, eles fizeram o culto. E aí você tem a descrição de um culto, em que Saulo prega,
um jovem adormece no sermão, ele estava no andar de cima, cai, é ressuscitado. É a descrição de um culto que nós temos ali em Atos 20. Verso 6, passamos uma semana. Verso 7, no primeiro dia da semana nos reunimos com o fim de partir o pão. É por isso que nós, igreja da Nova Aliança, não guardamos mais o sábado, guardamos o primeiro dia, porque foi o dia que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, foi uma nova criação. Tão forte quanto a criação do mundo foi a ressurreição de Cristo, a vitória sobre a morte. E assim você vê uma ligação entre santificação e guarda do dia do Senhor, bastante evidente nas Escrituras. A começar quando Deus criou o sétimo dia. Diz o texto: abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Depois, em Êxodo 20, 10 mandamentos: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Observe como há uma ligação entre a guarda do sábado e santificação. Êxodo 31, 13 diz assim: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Olha aí, a guarda do sábado associada à santificação. Ezequiel 20, 12: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. É por isso que, mais recentemente, pregadores piedosos usados por Deus expuseram estes textos, mostrando a ligação entre uma vida piedosa, uma vida de santificação e um zelo por guardar o dia do Senhor. Por exemplo, J.C. Riley, um pastor do passado, ele escreveu o seguinte: não importa o que os homens digam, a verdade é que a maneira como utilizamos o dia de descanso é a mais segura confirmação do estado da nossa vida espiritual. Por meio deste dia, podemos descobrir se amamos a comunhão com Deus e estamos em harmonia com os céus. Em resumo, por meio do dia de descanso, os segredos de muitos corações são revelados. Há muitos a respeito dos quais podemos dizer: estes não pertencem a Deus, pois não observam o dia do Senhor. Então, a observância do dia do Senhor diz muito sobre o estado da nossa alma. Nós nos alegramos em estar na igreja, nós nos alegramos pelo domingo, que é o dia quando nós paramos de trabalhar e vamos para a casa do Senhor. Se você sente essa santa alegria, essa alegria piedosa, é porque você está de fato num processo de santificação. Há pessoas que usariam o domingo para quaisquer coisas, menos ir para uma igreja. Essas pessoas estão longe de um processo de santificação. Outro pastor do passado, chamado Thomas Brooks, escreveu assim: não há crentes em todo o mundo que se comparem quanto ao poder da piedade e quanto à excelência nos terrenos da graça, de santidade e de comunhão com Deus, como aqueles que se mostram mais estritos, sérios, estudiosos e meticulosos na santificação do dia do Senhor. Guardar o dia do Senhor, reservar um dia entre 7, trabalhar 6 e reservar um dia para um Senhor, é um sinal de santificação. De novo, J.C. Riley: esperar que um crente possa adquirir uma boa medida de santidade quando não se mostra diligente na leitura da Bíblia, na oração e no uso apropriado do domingo, seria o mesmo que esperar que um agricultor possa prosperar contentando-se em semear o seu campo sem nunca se importar com ele até o tempo da colheita. Em outras palavras, nós nos importamos com a conversão, com certeza. A conversão é quando Deus nos tira do mundo, mas a santificação é quando o mundo vai sendo tirado de nós. E uma ferramenta poderosa quanto a isso é quando nós trabalhamos 6 dias, mas reservamos um dia inteiro para adorar ao Senhor, para pensar na glória de Deus, para buscar ao Senhor, para limpar a nossa mente das coisas rotineiras e colocar os ensinos de Deus na nossa cabeça. E uma das formas é vindo à igreja, manhã e noite, para que você persevere nisso. Então, uma vida de santificação começa com a certeza de que Deus nos deu 6 dias para nós fazermos tudo o que precisamos, mas um dia é foco nas coisas do Senhor, é buscar os seus caminhos, meditar em tudo o que Ele tem feito. Versículo 4:
Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nós temos aqui a citação de dois mandamentos, o primeiro e o segundo mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. A Bíblia mostra que esses deuses, meus irmãos, não eram apenas deuses de fundição, deuses de metal, deuses de barro, de argila, deuses de gesso. Já no Antigo Testamento existe a definição bem clara de que é possível você ter deuses no seu coração. Ezequiel 14:3 nos diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Quando no Antigo Testamento e no período bíblico aquelas pessoas se curvavam diante de deuses de metal ou deuses de barro, não é porque eles tinham prazer em se curvar diante de outros deuses, é porque eles queriam, na maioria dos casos, prosperidade, eles queriam bênçãos. A adoração a Baal, por exemplo, era em busca de chuvas para a plantação. Quando alguém entregava o seu filho para ser sacrificado a Dagon, era embaixo da promessa de que ele ficaria rico. Ninguém faria uma coisa dessa só por devoção a um Deus imaginário. Toda essa idolatria que nós temos em Israel, meus irmãos, é em troca de alguma coisa. As pessoas construíam imagens de Baal, Baalins, etc., etc., porque Baal era o Deus da chuva, o Deus imaginário da chuva. E as pessoas entendiam que cultuando Baal, Baal mandaria chuvas, era um atalho. Ao invés de pedir ao Criador dos céus e da terra, aquele que verdadeiramente manda chuvas, eles eram ensinados de que havia uma forma mais rápida, havia um atalho. Eram deuses de fertilidade. A sexualidade estava muitas vezes associada a esses deuses, dentro do pensamento de que se nós exercermos cultos imorais aqui, de sexualidade, de fertilidade, acordaremos os deuses e eles mandarão chuvas sobre a terra. Então, nunca foi desinteressada a idolatria. A idolatria sempre teve o objetivo de receber bênçãos, de um atalho. Eu repito, crianças eram entregues a Dagon porque havia a promessa: me entregue o teu filho e eu te tornarei rico, você será próspero. Era sempre assim, nunca foi desinteressado. Então, os deuses do coração, os deuses da idolatria lá em Israel, eram esses. E isso não ficou no passado. Hoje as pessoas também têm deuses no seu coração. Há pessoas que acordam pensando em dinheiro, passam o dia pensando em dinheiro, vão dormir pensando em dinheiro. O seu Deus é o dinheiro. Aquilo que ocupa a maior parte do tempo na sua vida acaba sendo o seu ídolo. Pode ser dinheiro, pode ser carreira, pode ser entretenimento, pode ser sexualidade, pode ser um relacionamento. Em suma, tudo aquilo que é mais importante do que Deus na tua vida é um ídolo do teu coração, que deve ser quebrado, porque nós cristãos devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Toda idolatria imaginária, todo ídolo de coração deve ser quebrado. Mas pastor, eu preciso me preocupar com o dinheiro. Sim, embaixo da soberania de Deus. Ao invés de você dedicar-se ao Deus dinheiro, você vai dobrar os joelhos e vai falar: Senhor, Tu és o Deus da providência, o Deus dos céus e da terra. Abençoa o meu comércio, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha empresa, abençoa o meu serviço, aquilo que eu estou vendendo ou oferecendo de serviço, para que eu tenha sustento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é isso que nós estamos pedindo. Então, ao invés de você buscar segurança no dinheiro, você busca segurança em Deus, que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Você confia em Deus, não no dinheiro, não na conta bancária. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, busque a fonte, e as outras coisas serão acrescentadas.
entretenimento, relacionamento, descanso, trabalho, tudo isso será acrescentado. Observe então que a palavra que é dada àquele povo é extremamente atual para nós também, porque os deuses, a idolatria não ficou só lá no passado, ela está aqui entre nós também, e nós temos que tomar cuidado para não ter ídolos no nosso coração. Versículo 5: quando oferecer de sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. E aí vem uma descrição de que o sacrifício pacífico, ele tem que ser comido ou no dia do sacrifício ou no dia seguinte, mas não no terceiro dia. E a ideia aqui, meus irmãos, era não considerar comum aquilo que Deus havia santificado. A comida do sacrifício não era uma comida qualquer que você come quando quer. Eu vou comer semana que vem essa comida aqui. Havia os sacrifícios pacíficos, parte era oferecida no tabernáculo e a outra parte podia ser comida pelo ofertante, mas não era uma comida comum, e Moisés está regulando isso, Deus está regulando por meio de Moisés, para que o povo não considere comum uma comida santa, uma comida que Deus santificou. Mudando o que deve ser mudado, é como se nós considerássemos a alimentação da ceia como uma comida comum. Aliás, esse foi o erro da igreja de Corinto. Eles não estavam discernindo o corpo, eles estavam achando que a ceia era para encher o estômago. E Paulo está dizendo, muitos de vocês, não é à toa que alguns de vocês já dormem, já morreram, e outros estão doentes, porque a mão de Deus estava pesando, porque eles não estavam considerando a ceia com a devida reverência, estavam achando que era para encher barriga. Então, o que nós temos aqui é equivalente a achar que a ceia é uma alimentação qualquer, achar que a água do batismo é apenas um derramar de águas, ou achar que o culto que nós estamos prestando na presença do Santo Deus é uma coisa apenas social, para nós termos aqui contato com outras pessoas, nutrirmos boas amizades, é tratar algo santo de forma comum. Não é comum. O culto é o ápice da nossa semana, nós estamos na presença de Deus. Quando nós fechamos os olhos para orar, Deus está ouvindo cada palavra. Quando nós cantamos e cantamos com o coração, Deus está recebendo os louvores. Então, o culto é um ato de fé que nós estamos fazendo no Santo dos Santos, no real e verdadeiro Santo dos Santos, não aquele que está escondido lá nas ruínas do templo, mas no real e verdadeiro Santo dos Santos, de uma forma mística e sobrenatural. Quando o povo de Deus se reúne para adorar, nós entramos no verdadeiro Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós. Hebreus capítulo 10 fala sobre isso. Então, aqui há a menção para que a alimentação que restava do sacrifício deveria ser tratada com toda a reverência. Nós estamos numa época em que as pessoas não sabem mais o que é reverência. Nós estamos numa época de irreverência. As cerimônias mais sérias do passado hoje são tratadas. A quebra de protocolo que no passado causava vergonha, hoje é a moda. Quebrar o protocolo parece que é a coisa mais divertida que existe. É uma época de pouca reverência. Há uns anos atrás, um jornal nos Estados Unidos trouxe a reportagem sobre um navio de guerra, que a proa deste navio de guerra, foi construída com aço derretido que foi retirado das Torres Gêmeas. Lembra das Torres Gêmeas? Do atentado que destruiu aquelas torres, lá no World Trade Center. Morreram 2.977 pessoas naquele atentado. E parte do aço que eles retiraram dali, eles derreteram e fizeram a proa de um navio de guerra, para eles se lembrarem daquilo que havia acontecido. E um capitão, um dos capitães da marinha, presenciou aquela transformação, o derretimento do aço, e ele disse o seguinte, abre aspas:
Aqueles operários grandalhões trataram isso com total reverência. Aqueles operários grandalhões trataram isso com total reverência. E o escritor se admirou, porque reverência é uma coisa que não é encontrada mais nos nossos dias. Reverência, meus irmãos, é um temor quando você está diante de algo maior do que você. No culto nós temos reverência para com Deus, para com a sua palavra, para com os seus sacramentos. Culto, sermão, não é lugar de ficar fazendo gracinha, de ficar contando piada. Do púlpito, destinos de vida eterna e morte eterna são traçados. Então, a nossa devoção ao nosso Deus inclui reverência. No passado, você deve se lembrar do respeito e da reverência que você tinha para com o teu pai, para com a tua mãe. Quão maior reverência devemos ter diante do Pai Celestial, do Santo, Santo, Santo. Então, o texto está falando disso. A comida que restar do sacrifício pacífico, ela não pode ser tratada como comida comum. No terceiro dia, ela não deve mais ser comida. Mas observe que há, de fato, uma aplicação para nós, meus irmãos. Faz parte da santificação, da consagração, tratar as coisas de Deus com reverência, com seriedade. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Há muitos cultos por aí, há muitos pregadores por aí, que transformam o púlpito numa sessão de comédia, de fazer graça, fazer piada. Isso é uma irreverência para com as coisas de Deus. Então, em primeiro lugar, onde é que essa santificação se apresenta em nossa vida? Em primeiro lugar, em uma vida de adoração, tratando as coisas do Senhor com seriedade, com dedicação, com reverência. Em segundo lugar, em uma vida de amor ao próximo. E agora nós estamos do verso 9 até o verso 18, em uma vida de amor ao próximo. Veja o verso 9 e 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-á ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Nós temos aqui o Pai Celestial, generoso, misericordioso, nos ensinando a sermos generosos e misericordiosos. Na prática, como? A colheita não deveria passar pelos cantos da plantação. Imagine um terreno quadrado ou retangular. Tem cantos. Mas se você fosse fazer a colheita no teu terreno, os cantos não deveriam ser colhidos. O que tivesse lá, fosse cevada, fosse trigo, qualquer tipo de alimento, deveria ficar lá. Para quem? Para os pobres e para os estrangeiros. Veja o Deus misericordioso providenciando comida. É por isso que alguém que fosse muito pobre em Israel podia pular num terreno, e não era invasão de propriedade, podia se dirigir aos cantos do terreno e encontrar alguma comida, alguma alimentação ali para ele. O que o texto fala mais? As espigas na colheita que caíssem no chão, quem estivesse colhendo não deveria se abaixar para pegar essa espiga. Essas espigas que caíam eram dos pobres. É por isso que era uma imagem muito comum você ver os trabalhadores fazendo a colheita e os pobres ali andando. Eu imagino que torcendo para cair alguma espiga. Porque caindo a espiga, era por direito legal que eles poderiam pegar para si. E aí você se lembra de uma história, né, de Ruth e Boaz. E Boaz dizendo para os seus trabalhadores: deixem cair mais espigas, sejam generosos, porque Ruth seria beneficiada. Vejam, meus irmãos, a lei que Deus estabeleceu, uma lei para ajudar os pobres, para ajudar aqueles que nada tinham. Veja como nosso Deus é generoso. Ainda mais, na colheita das uvas, você não deveria rebuscar. O que é rebuscar? É buscar de novo. Você fazia a colheita das uvas e não ia lá de novo para ver se tinha esquecido alguma
alguma uva ou algum cacho de uva. Não rebuscarás. Faça a colheita, e se ficaram alguns cachos de uva por lá, eles são dos pobres e dos estrangeiros. De modo que uma pessoa muito pobre podia entrar numa vinha e perceber se havia ficado ali algum cacho de uva, e ele poderia pegar. E, novamente, os cachos que caíssem no chão não deveriam ser recolhidos, porque eles eram também dos pobres e dos estrangeiros. Então é Deus ensinando o seu povo a cuidar dos pobres, meus irmãos, a cuidar dos pobres. Sabe qual é a maior reclamação dos moradores de rua em São Paulo e no Brasil? Não é que eles não recebem esmola, é que eles são invisíveis. Eles são invisíveis, são palavras deles. E nós, meus irmãos, filhos de um Deus generoso, não podemos tratá-los como pessoas invisíveis, não podemos. Devemos olhar para eles, cumprimentá-los e, se possível, ajudá-los, porque Deus faz isso conosco, porque Cristo era assim. Nós devemos ajudar essas pessoas, elas não podem ser invisíveis aos nossos olhos. Deus nos ensina a fazer isso. Como é que você pode aplicar esta lei de não colher nos cantos dos terrenos se você não trabalha na agricultura? Ninguém aqui, eu acho, é dono de plantação. Como é que a gente aplica isso aqui no século 21? Ora, reservando parte daquilo que você tem para ajudar os pobres. Por exemplo, você vai no mercado para fazer a despesa do mês. Compre alguns alimentos que você separa para dizer: isso aqui eu vou usar para ajudar pessoas. Ou, se você preferir, estipule um percentual do teu salário. Eu vou estipular 1% do meu salário, 2%, 3%, 5%, aí é com você, para ajudar pessoas. E eu vou orar para Deus me mandar pessoas. E toda pessoa que vier pedir uma ajuda para mim, eu tenho um percentual, é o canto do teu terreno, eu tenho um percentual que eu vou destinar a essas pessoas. Faça isso, ore para ver Deus agindo e mandando pessoas te procurar. É assim que nós podemos fazer nos nossos dias. Então veja, pessoas que buscam santificação são pessoas que veem aqueles que a sociedade considera invisíveis. São pessoas que veem essas pessoas e ajudam essas pessoas, e não apenas essas pessoas. São crentes e filhos de Deus que ajudam o próximo, ajudam pessoas que estão passando por necessidades. Santificação passa por esse caminho também. O texto diz mais, verso 11: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Na mesma linha, furtar é prejudicar o próximo, você tira algo que possui a ele. Usar de falsidade é prejudicar o próximo. Se você já foi vítima de alguém falando mal de você, de alguém sendo falso com você, você sabe o quanto isso é prejudicial. Jurar falso ou dar falso testemunho num tribunal, isso prejudica pessoas. Então observe que tudo que Deus está falando aqui tem a ver com amar ao próximo, não prejudicar o próximo. E Deus não nos chama para prejudicar pessoas, Deus nos chama para amar pessoas, para abençoar pessoas. Este amor é uma demonstração que nós precisamos dar às pessoas. O texto fala agora dos carentes da sociedade, verso 13 e 14. Não oprimirás o teu próximo, não o roubarás, a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã, não amaldiçoareis o surdo, nem poreis tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Os carentes aqui são os diaristas, os surdos e os cegos. Você lê aqui jornaleiro, você deve pensar em jornal, né? Não havia jornal naquela época. Jornaleiro aqui é uma palavra para o diarista. Jornal vem de diurnal, aquele que é diário. É por isso que o jornal é diário, né?
Então, jornal é de diurnal, diurnal, aquilo que é diário. Então, jornaleiro aqui é o diarista. Era aquele que trabalhava durante um dia para receber no final do dia. Fazia uma obra. Jesus contou parábolas assim, né? De que alguém foi na praça, encontrou trabalhadores ali para trabalhar durante um dia, durante algumas horas, e o chamou. E o que o mandamento está dizendo? A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. A ideia é a seguinte: se você contratou alguém para trabalhar durante o dia, no final do dia, pague essa pessoa, porque esse indivíduo não pode chegar em casa de mãos vazias, porque ele tem uma família para alimentar. Essa é a ideia. No contexto de Israel, trabalhou durante o dia, pague no final do dia para que ele não volte de mãos vazias. No nosso contexto, meus irmãos, aqueles que são empregadores, a aplicação imediata é: não atrase os salários. Se a pessoa depende do salário, pague no dia, não atrase. Se você contrata diaristas para trabalhar na tua casa, não atrase também, cumpra o combinado, porque as pessoas têm compromissos, têm famílias para alimentar. Esta é a aplicação, mas observe que são leis aqui para proteger as pessoas de menor renda, para que o povo de Deus seja zeloso com essas pessoas. Os próximos são surdos e cegos. O que diz o texto? Não amaldiçoarás o surdo. Eles faziam isso para caçoar dos surdos. Lançavam maldições, o surdo não ouvia e eles davam risada. Percebe como é você oprimir uma pessoa que tem uma deficiência? É isso que a lei está dizendo: não amaldiçoareis o surdo, nem porás tropeço diante do cego. É estranho nós pensarmos isso, mas havia pessoas que colocavam obstáculos para os cegos tropeçarem e caírem, e darem risadas. É estranho a gente pensar que existe esse tipo de pessoa. Em Israel existia, e Deus está falando: não façam isso com os surdos, não façam isso com os cegos, paguem os diaristas no final do dia. A aplicação para nós, meus irmãos, é que nós não devemos oprimir pessoas de forma nenhuma, e nós devemos, aliás, defender essas pessoas. Pessoas que são marginalizadas na sociedade deveriam encontrar nos crentes um local de defesa. As pessoas marginalizadas, eles deveriam encontrar em nós escudos de defesa. Nós não deveríamos ser inimigos dessas pessoas, sejam quais forem, prostitutas, bandidos, homossexuais, seja qual for a pessoa marginalizada da sociedade, nós deveríamos ser os escudos dessas pessoas, não para defender as práticas, é claro, mas para não marginalizarmos como a sociedade faz com eles, porque Cristo foi assim. Cristo salvou prostitutas, Cristo salvou bandidos. Na cruz ele salvou um, e antes da cruz salvou vários. Cristo era aquele que olhava para os marginalizados com um olhar diferente e os acolhia e dizia: vai e não peques mais, mas acolhia, coisa que a sociedade não faz. A sociedade coloca à margem. Nós somos diferentes, irmãos, nós devemos abraçar essas pessoas, manifestando o amor de Cristo. Próximo versículo: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande com justiça. Note que o amor está em fazer justiça, pois se a justiça não é feita, alguém vai ser prejudicado. Não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Tanto o mexeriqueiro, aquele que faz fofocas, quanto aquele que tira a vida do próximo, estão indo contra o amor que nós devemos ao próximo. Verso 17: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Em outras palavras, não guarde mágoa ou ira contra ninguém, mas repreenda esta pessoa. É exatamente o que Cristo nos ensina em Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Observe,
Quando acontece algo assim, você tem dois caminhos. Um caminho é fechar a boca e guardar a mágoa. E há pessoas que guardam mágoas durante décadas. Eu já conheci pessoas guardando mágoas durante 20, 30 anos, porque não falaram. O texto está dizendo exatamente o contrário. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, não guarde mágoa. Não odeie teu irmão no íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti o pecado. Jesus diz, vai arguí-lo. Se ele pecou contra você, vai falar com ele, vai arguí-lo. E se você ganhá-lo, se ele se arrepender, você ganha o irmão. Se não, leva testemunhas, leva a igreja, e a igreja vai tomar as providências. Quando alguém está fazendo algo errado, seja contra nós ou contra qualquer pessoa, nós como cristãos temos o dever de confrontar essa pessoa e dizer, olha, o que você está fazendo não é correto, não é correto, com todo respeito, isso aí que você está fazendo não está correto, não está correto. Nós que somos de Deus, devemos confrontar pessoas, irmãos, para não sermos cúmplices, porque muitas vezes o nosso silêncio nos torna cúmplices. Então falemos com amor, mas falemos a verdade em amor. Verso 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Vocês percebem como essas palavras se parecem com Jesus no Sermão do Monte? Jesus disse, Mateus 5:21, ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Observe que amar ao próximo não é algo que aparece só no Novo Testamento, na boca de Jesus, está aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Já está desde o Antigo Testamento. É claro, é o mesmo Deus. Não há diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento do ponto de vista moral. Os 10 mandamentos são a base de tudo que nós temos no Novo Testamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Concluindo esse segundo ponto, pessoas que buscam a santificação são pessoas que amam uns aos outros, e a palavra trata sobre isso em vários outros textos, esta ligação entre amor ao próximo e santificação. Alguns exemplos poucos. O Senhor, 1 Tessalonicenses 3,12, o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. E tantos outros versículos, meus irmãos, que nos mostram que amar ao próximo é um exercício de consagração, de santificação. Então, pessoas que buscam a santidade têm uma vida de amor ao próximo. Em terceiro e último lugar, onde é que a santificação se expressa na nossa vida? Em uma vida de diferença. As instruções que nós vamos ver agora, que é o final do texto, tinham o objetivo de tornar o povo de Deus diferente das outras nações, das nações ali dos cananeus, nações que faziam coisas que eram absurdas, eram repugnantes aos olhos de Deus. E o ponto agora é diferença. Santidade é uma vida de diferença. Veja o verso 19. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa no teu campo, não semearás semente de 2 espécies, nem usarás roupa de 2 estofos misturados. Veja, eles não deveriam misturar animais para reprodução, pegar animais de 2 espécies e colocar para reprodução. Eles não poderiam misturar sementes de 2 espécies diferentes, de 2 culturas diferentes, misturar estas sementes. E eles não deveriam misturar tecidos nas suas roupas. Muito bem. A própria ciência mostra que não dá certo misturar espécies diferentes de animais. Você não pode cruzar um leão com uma girafa,
E quando ocorre algum cruzamento, que se eu não me engano gera o burro, há esterilidade envolvida. A própria ciência mostra que você não pode cruzar espécies de animais, porque não tem condição de gerar filhotes, esse tipo de cruzamento. E Deus está justamente falando sobre isso. Quanto a sementes diferentes numa mesma plantação, não é sábio. A própria ciência e a agronomia mostra que quando isso acontece, uma especialidade, uma cultura vai crescer diferente, vai sugar as energias da outra planta, também não funciona. E quanto a tipos de roupas diferentes, aqui não há nenhum pecado envolvido, mas há uma explicação. Apenas as roupas dos sacerdotes tinham fios diferentes, tinham tecidos diferentes. Então, de novo, para que aquilo que era santo não seja tratado comum, é que Deus falou, tecido diferente não façam, porque é só na roupa dos sacerdotes. O que combina com o que nós já vimos aqui no texto, não considerar comum aquilo que Deus instituiu como sagrado. Sigamos no texto, verso 20, se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava desposada de outro homem, não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertada. Irmãos, resumindo isso aqui, em outras nações, escravos não tinham direito nenhum, escravos não tinham direito à vida, e Deus, sempre que fala de escravidão no Antigo Testamento, Ele dá direito de vida aos escravos. Você não podia matar um escravo. Então o texto aqui é para mostrar que Israel deveria ser diferente das outras nações. Nas outras nações, escravos não tinham direito nenhum, poderiam ser mortos. Em Israel, eles tinham direito. Em Israel, o escravo tinha o ano do jubileu. Depois de 50 anos, ele poderia ser liberado. Aliás, em Israel, só virava escravo aquele que tinha uma dívida que não conseguia pagar. Então, digamos que um rapaz roubou uma propriedade e roubou vários bois e ele não conseguiu devolver esses bois, ou matou os bois ou os bois fugiram. Como é que ele vai pagar? Vai para a cadeia? Não existe cadeia em Israel. Ele ia trabalhar o equivalente de alguns anos para pagar pelo dano que ele havia cometido. Na verdade, não apenas pelo dano, havia um proporcional a mais, né? Se matou um boi, vai pagar 3 bois. Havia um proporcional aí pelo dano que ele havia cometido. Eram essas pessoas que viravam escravos em Israel, eram para pagar as suas dívidas. E havia humanidade no trato para com os escravos. Tanta humanidade que alguns escravos decidiam, quando eles poderiam ser libertos, eles não serem libertos, eles continuarem na casa do seu senhor. E a instrução era, você vai até o batente de uma porta e fure a orelha. Então, quando você encontrava alguém na rua com a orelha furada, era um escravo que havia decidido continuar com seu senhor. E havia muitos. Note-se, então, que havia humanidade no trato para com os escravos. Deus está regulando essas relações para dizer, Israel, povo meu, vocês são diferentes, vocês têm que ser diferentes das outras nações. Veja a continuação do texto. Quando entrardes, verso 23, quando entrardes na terra e plantardes toda a sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto, 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano todo o fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano comereis fruto, para vos faça aumentar a sua produção. Então, era uma forma que Deus estabeleceu para que as plantações elas rendessem mais. Nos 3 primeiros anos ninguém tocava, deixava lá dar os seus frutos. No 4º ano, retirava-se para oferecer sacrifícios pacíficos, para ofertas ao Senhor, mas não para comer ainda. No 5º ano é que podia comer. Era uma forma de Deus tratar a terra para que ela desse mais frutos ainda. Verso 26, não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis, nem adivinhareis. Sobre comer coisas com sangue, nós já vimos em sermões anteriores, que Deus estabeleceu que o sangue era para remissão de pecados, então nenhuma comida com sangue deveria ser comida,
para que, de novo, nós não tornemos comum aquilo que Deus considerou sagrado. Sangue é sagrado só para sacrifícios, não cabe na alimentação. Agora, agoureiros e adivinhadores é uma novidade aqui neste ponto de Levítico. O que era o agoureiro? O que era um agouro? Agourar era uma prática pagã de interpretar sinais na natureza para tentar prever o futuro. Então, alguns métodos de agouros que havia naquela época: observar o voo das aves. Então, a pessoa que cuidava dessas coisas olhava o tipo de voo das aves para prever o futuro. Observar o formato das nuvens. Então, a pessoa dizia assim: olha, pelo formato daquela nuvem vai acontecer tal e tal coisa nos próximos dias. Deus proibiu tudo isso, todas essas coisas. Interpretar eclipses, trovões ou fenômenos naturais, como fazendo previsão para o futuro. Usar objetos ou rituais, pedaços de ossos para tentar prever o futuro. Deus proibiu todas essas coisas, irmãos. Assim como proibiu a adivinhação, que era também uma prática usada pelas nações pagãs, proibida também por Deus. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. A proibição aqui, meus irmãos, era tão somente para que Israel não se parecesse com as outras nações. Por quê? Porque em algumas nações costumava-se raspar ou aparar a barba de formas específicas para rituais fúnebres e práticas religiosas de idolatria. Havia tipos de cortes de cabelo e de cortes de barba para rituais de idolatria nas outras nações. E aí Deus está falando: ei, não é para se parecer com esses povos, não cortem o cabelo assim, para que vocês não se pareçam com esses povos idólatras. Verso 28: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma entre vós, eu sou o Senhor. As nações vizinhas de Israel costumavam ferir os corpos e fazer tatuagens em rituais religiosos, especialmente em homenagem aos mortos e aos deuses pagãos. E aí Deus está dizendo: opa, não façam como os povos estão fazendo. Observe que a tatuagem aqui era nesse sentido, né, de homenagear mortos e homenagear deuses pagãos. Mas pastor, e tatuagem hoje pode fazer? Não há nenhuma proibição bíblica, exceto, eu diria, a questão da prudência. Porque quando você é muito jovem, adolescente, talvez jovem, e aí você quer colocar uma marca no teu corpo, você não pensa muito em como será essa marca quando você se tornar uma pessoa mais velha, quando você se tornar alguém com mais idade. Então eu diria que, por prudência, eu não faria uma tatuagem, porque se eu me arrepender, eu vou ter que gastar muito dinheiro para retirá-la. Se fosse algo como no passado, né? O pessoal mais velho se lembra que no chiclete vinha você molhava uma figurinha e fazia uma tatuagem, e era só lavar, isso não tem problema. Agora, você fazer uma marca na tua pele, que vai durar a vida inteira, e quando você se arrepender, você vai ter que gastar muito dinheiro para retirar, eu não consideraria isso prudente, não consideraria, tá? Mas não há na Bíblia nenhuma proibição. Esse versículo é usado como proibição, ele não está falando disso, ele está falando de tatuagens relacionadas a homenagens a deuses pagãos e a pessoas que já morreram dentro do paganismo. Mas, como já deu para perceber, eu creio que não é algo recomendável, porque quando você for tirar, você vai ter bastante trabalho, se for tirar, não é? Muito bem, o texto ainda fala no verso 28, não ferireis a vossa carne. Entre os cananeus e entre os egípcios, era comum as pessoas se ferirem nos rituais, se cortarem para derramar sangue pelos seus deuses. Você deve se lembrar do episódio dos profetas de Baal, 1 Reis 18, 28. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas.
e com lançadas segundo o seu costume, lancetas segundo o seu costume, até derramarem sangue. Há pouco tempo atrás eu vi a imagem em Londres de um grupo gigantesco de muçulmanos com pequenas facas amarradas em cordões, se autoflagelando. Isso em Londres. Nós sabemos que alguns países da Europa estão cheios de muçulmanos, já há bairros tomados por muçulmanos, e eles estavam fazendo um ritual assim de sangue, muito parecido com o que acontecia desde os tempos bíblicos, não no povo de Deus. Esse é o ponto. Deus está dizendo: vocês são diferentes, vocês não devem fazer esse tipo de coisa. Verso 29, não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem se encha de maldade. De novo, nas nações pagãs, alguns homens entregavam as suas filhas para prostituição cultual, visando prosperidade. E Deus está falando: não façam isso, não façam isso com as suas filhas. Era um costume das nações pagãs. Guardareis os meus sábados, verso 30, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para ser descontaminados por eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Necromantes, como a palavra já aponta, eram aqueles que invocavam os mortos. Na verdade, meus irmãos, eles achavam que estavam falando com os mortos, eles estavam falando com demônios. Ainda hoje, nos terreiros de Umbanda, nos terreiros de Macumba, quando mortos são invocados, quem está ali se passando pela pessoa é um demônio, E isso acontece nos terreiros, não é? Mas desde tão longe, Deus já havia proibido essa prática, nenhuma comunicação com mortos, porque Deus sabia que são os demônios que se aproveitam desse expediente. Diante das cãs te levantarás. Cã é cabelo branco. Então é um lembrete aqui para que diante dos mais velhos você se levante em sinal de respeito. Cã é cabelo branco. E honrarás a presença do ancião. Os mais velhos recebiam honra naquela época. Eram os líderes do povo, aliás, os anciãos. Temerás o Senhor, temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Então era honra devida aos mais velhos. Chegando ao final do texto, se o estrangeiro, verso 33, peregrinar na vossa terra, não oprimireis, como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. As outras nações tratavam os estrangeiros de qualquer jeito, sem nenhuma bondade e misericórdia. Deus está falando: vocês considerem o estrangeiro como se ele fosse natural do povo, como que ele fosse irmão de vocês. Por quê? Porque vocês já passaram por isso. Vocês foram estrangeiros no Egito. Então tratem com misericórdia e com amor os estrangeiros, diferente das outras nações. Finalzinho do texto: não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida, balanças justas, pesos justos, efa justo, justo rim, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Tanto efa quanto rim são medidas. O texto está falando de medidas justas, de pesos justos, aplicado muito ao comércio, não é? Então Deus está falando: quando vocês forem comercializar alguma coisa, se você está vendendo 1 quilo, que tenha 1 quilo, que não seja uma balança enganosa, que tenha 1 quilo. Se você vai vender uma terra de tantos hectares, que tenha tantos hectares. Veja como isso se aplica às nossas relações nos nossos dias. Se você está fazendo um produto, que a descrição do produto seja verdadeira, que na nossa profissão nós sejamos honestos 100%. É essa a aplicação para os nossos dias. Se você vai vender uma terra, que aquela terra tenha a medida que você está falando. Se você vai vender um apartamento, que ele tenha a medida que você está falando. Se você vai vender um carro, se ele tem algum defeito, você deve dizer para a pessoa: eu estou vendendo esse carro, mas ele tem tal defeito, desconta do valor. Percebe como essas coisas são atuais? Irmãos, a nossa vida tem que ser de verdade, mesmo que nós tomemos prejuízo, mas é verdade, é consciência tranquila diante do Senhor. Essa é a aplicação.
Guardareis todos os meus estatutos, todos os meus juízos e os cumprireis, eu sou o Senhor. Irmãos, concluindo, quando nós pensamos em uma pessoa consagrada, santificada, a nossa tendência é pensar numa pessoa que está orando na igreja. Não deve ser assim. Nós devemos pensar que a santificação e a consagração, ela se dá na nossa vida como um todo. E nós vimos nesta noite que ela se dá numa vida de adoração a Deus, cumprindo nossos compromissos para com o Senhor, reverenciando o nome do Senhor. Essa santificação se dá quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos e ajudamos as pessoas, as que conhecemos e as que não conhecemos. Nós espargimos e multiplicamos o amor de Cristo a todos que estão ao nosso redor. E se dá também, meus irmãos, quando nós somos diferentes. Quando as pessoas olham para nós e veem diferença e falam: escuta, você é crente, não é? Você não faz determinada coisa, você age dessa forma, age da outra forma. Essa diferença tem que ser estabelecida na nossa vida, assim como era estabelecida no povo de Israel, deve ser estabelecida na nossa vida também. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós busquemos essa santificação, que nós sejamos abençoados por Deus. Amém.